Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses, e eu estou aqui para contar a vocês sobre quando Thor quase virou espetinho de churrasco. Por isso, fique um pouco e escute. Loki, o deus das confusões e trapaças, tinha uma predileção especial pelo casaco de falcão da deusa Froya. Um casaco mágico que permitia àquele que o vestisse voar livremente feito aquela mesma ave. Um dia resolveu tomá-lo emprestado e saiu a viajar pelo mundo. Ele voou por tudo até chegar finalmente ao castelo do gigante Geirrod. Ao chegar no castelo, resolveu descansar um pouco. Geirrod, no entanto, estava por perto e avistou aquela ave estranha pousada numa das torres do seu castelo e comentou ao seu criado como aquele falcão era estranho. De fato, nunca ambos haviam visto um falcão tão feio e desengonçado. Então, Geirrod disse ao lacaio para ir buscar a ave, pois devia ser um espião disfarçado. O criado cumpriu a tarefa com tanta eficiência que, em poucos instantes, estava de volta com a ave presa pelo pescoço. Logo, o gigante percebeu que os olhos da ave não eram de uma ave, mas sim de um homem. Então o gigante exigiu que o impostor dissesse quem era e o que pretendia. Loki, surpreendido pela violência do gigante, preferiu ficar calado, mesmo tendo o pescoço quase esmagado pelos dedos do feroz gigante. Sendo assim, estando sem paciência, voltando-se para o criado, disse para prendê-lo em uma caixa e o deixá-lo sem alimento até que resolvesse abrir o bico. 3 meses durou a agonia de Loki, até que um dia o gigante reapareceu e retirou da caixa um falcão desminguilido e com as penas todas amassadas. Loki não aguentou e confessou a sua identidade, o que fez o gigante dar um sorriso tão satisfeito que lhe arreganhou os dentes até o siso, pois estava na presença do companheiro de Thor, o inimigo dos gigantes. Geirrod então aproveitou a oportunidade para fazer uma proposta a Loki. Os termos eram os seguintes: Loki seria libertado somente se conseguisse atrair Thor para o seu castelo, porém o deus do trovão deveria vir sem o martelo Mjolnir ou o cinto de força Megingirth, pois sabia perfeitamente que se o deus do trovão viesse com suas armas, promoveria ali um verdadeiro massacre. Loki partiu sem o casaco de Froya, que ficara como garantia, e após implorar muito, conseguiu convencer Thor a fazer o que o gigante queria. Os dois então partiram numa manhã clara, porém muito fria, como de hábito naquelas regiões. Andaram, até que chegaram à casa de uma giganta, o que significava que já estavam nas proximidades do castelo de Geirrod. Lá, Thor, com gentileza, disse bom dia e se poderiam ficar um pouco na casa da giganta para renovar as energias, antes de continuar até o castelo de Geirrod. Sabendo do destino dos pequenos viajantes, a giganta comentou que definitivamente seriam mortos e nem mesmo o comentário de Loki sobre a grande força de Thor foi o suficiente para convencer a giganta. Por isso, ela resolveu ajudar os dois, dando a eles um cinto de força, um pesado porrete e umas luvas de ferro para que fossem capazes de se safar das ciladas do perverso Geirrod. Thor aceitou os presentes e logo os dois estavam de volta à estrada. Depois de andar mais um longo trecho, chegaram às margens do rio Vimur, com águas não muito profundas, mas que tinha uma forte correnteza. Vamos atravessá-la a pé, disse Thor. Dito isso, o deus do trovão meteu-se logo na água, segurando numa das mãos o porrete e tendo ao lado Loki, que agarrava a todo instante seu cinto, com medo de ser levado pela correnteza. Iam já a meio do trajeto quando Loki, que como bom medroso, tinha um faro apurado para o perigo, perguntou ao companheiro se não lhe parecia que as águas estavam subindo rapidamente.
Thor nada havia percebido até então. Importunado que estava pelos agarramentos constantes do cauteloso colega, mas avisado do fato, olhou para baixo e percebeu que realmente a água que antes dava-lhes uma folga boa pela cintura, agora já lhe chegava ao peito sem nunca parar de subir. Com isso, Thor disse que o passo deveria ser acelerado. Neste mesmo instante, Loki avistou alguém no outro lado da margem, um pouco mais acima de onde estavam, e sem demora alertou Thor, acrescentando que aquele ser seguramente deve ser a criatura que tem algo a ver com tudo aquilo. Thor ergueu a cabeça e avistou uma enorme mulher agachada na água com as saias arregaçadas até a cintura. Como se tratava de uma giganta, a água sequer lhe batia nos joelhos e, por isso, ambos puderam ver perfeitamente o que ela fazia. Ela era Gialp, uma das filhas de Geirrod, e certamente não estava ali à toa. Sendo assim, Loki perguntou a Thor o que deveria fazer. Thor disse que havia apenas um meio de represar um rio, estancando-lhe a fonte. Assim, ele arremessou seu porrete, acertando em cheio o crânio da giganta, que foi cair morta dentro da água. Infelizmente, a solução trouxera um novo problema, pois o sangue que jorrava da cabeça rachada vertia com ondas, aumentando a enchente e tornando escarlate o leito do rio. Thor então apertou o passo, a esta altura já inteiramente submerso, enquanto Loki permanecia acavalado em seus ombros, trazendo apenas a cabeça para fora da água, como se ele próprio fosse um gigante. Por sorte, ambos já estavam bem próximos da margem e conseguiram se safar a tempo. Depois que recuperaram o fôlego, os dois continuaram a jornada até chegar ao castelo do temível gigante. Thor, como de costume, estava indiferente, enquanto Loki sentiu um tremor afrouxar-lhe os joelhos, pois estava de volta ao cenário de seus padecimentos. Sabem as Nornas o que mais me espera, pensou ele, referindo-se às deusas que tramam o destino. No entanto, ao se apressar, foram surpreendidos por uma amável recepção prodigalizada pelo sorlete gigante. Ele estava sentado a uma mesa gigantesca, repleta de iguarias que ocupava quase todo o salão. Ora, sejam bem-vindos, disse Geirrod, erguendo-se e batendo com estrondo as palmas das mãos em suas nádegas gigantescas, que era a sua maneira ímpia de se regozijar. Um som cavo reboou pelas paredes e somente quando o último eco se perdeu nos confins gelados do castelo é que ele recomeçou. Thor, quero que saiba que é uma honra imensa tê-lo em minha casa. Quanto a você, disse, piscando um olho matreiro para o Loki apavorado, já nos conhecemos bem, não é? Afinal, desfrutou por 3 meses da minha generosa hospitalidade. Loki balbuciou algo inaudível enquanto Geirrod ria e malhava outra vez a toda força as suas nádegas descomunais. Depois se sentou e convidou os visitantes a lhe fazer companhia. Infelizmente, a segunda parte da sua hospitalidade estava longe de condizer com a primeira, pois Geirrod acomodou-os no mesmo estábulo onde ficavam as cabras. Ao centro do aposento havia apenas uma única cama, cujos pés não se enxergavam, ocultos pela armação. Thor, exausto da viagem, atirou-se ao leito para descansar. Loki, mais cauteloso, preferiu dormir ao pé da cama, pois aquela cama solitária lhe pareceu de mau agouro. Além do mais, suas suspeitas aumentaram quando ele percebeu no teto um renque inteiro de lanças com as pontas afiadas, apontando para baixo, bem na direção do suspeitoso leito. Thor, é claro, não era tão tonto que não houvesse percebido quanto era bizarro aquele enfeite. Porém, depois de certificar bem, chegaram à conclusão de que não havia perigo algum,
pois as lanças estavam solidamente presas ao teto. Deixando de lado então as preocupações, Thor ajeitou-se no leito para dormir, ou antes, para roncar. Roncou de fato um bom pedaço do tempo, como um perfeito deus do trovão, até acordar de repente, pois sentira um ligeiro solavanco sacudir o seu leito. Entreabriu um olho e viu que as lanças estavam lá, solidamente presas ao teto. Entretanto, pareciam estar, ou seria apenas impressão, ligeiramente mais próximas. Bobagem, pensou, cruzando as mãos sobre o ventre e começando a roncar novamente. Loki, a seu turno, também caíra num sono profundo, desabado no chão recoberto de palhas. Mais um tempo passou e Thor acordou novamente por causa de um novo sacolejo. Desta vez pareceu escutar nitidamente uma voz abaixada que censurava alguém. Ele abriu os olhos e enxergou o teto outra vez. Só que desta vez as lanças pareciam estar ainda mais perto. Ou seria mero efeito da sugestão? Ora bolas, disse ele, virando-se de lado. Antes de cerrar os olhos, outra vez viu Loki adormecido, que roncava também lá embaixo. Depois fala de mim, o porcalhão, pensou, ajeitando-se melhor em seu leito. Mesmo desta altura, ainda posso escutar a sua tuba perfeitamente. Então deu-se conta, afinal, de que algo errado ocorria com a cama. Ele abriu os olhos e viu seu companheiro bem pequenino lá embaixo. Num reflexo, virou-se para diante, somente para descobrir que as pontas das lanças que pendiam do teto estavam quase metidas no seu nariz. Descobriu também que, de pé, já não podia mais ficar, mas que ainda podia voltar a cabeça para ver o que havia debaixo da cama. Ao fazê-lo, porém, verificou que um rosto enorme, palofo e horrendo o encarava, coberto de gotas de um suor espesso como o azeite. Virou-se imediatamente para o outro lado e viu que outro rosto, não menos pavoroso que o primeiro. Tratava-se de duas gigantas, filhas de Geirrod, que o empurravam com cama e tudo de encontro às lanças. "Acorde, Loki, idiota!" brandou Thor, sem poder ver mais se ele o escutava. A ponta de uma das lanças já imprimia para o lado a ponta de seu nariz, e Thor tateou desesperadamente à procura de seu porrete. E ali estava. Pensou aliviado ao encontrar sua arma. Imediatamente enfiou-lhe entre as lanças e começou a empurrar de volta o leito para baixo. E o fez com tal força que um ruído de algo que se parte reverberou pelas paredes. No mesmo instante, a cama veio tudo para baixo, esmagando as duas gigantas, pois as suas colunas haviam se partido quando Thor dera o empurrão prodigioso. Loki acordara com um terrível estrondo, apenas para se deparar com a visão horrenda do leito repousado sobre alguns braços e pernas esmagados, que ainda se contorciam, e uma piscina de sangue ao redor. Thor ergueu-se de um pulo e, empunhando seu porrete, dirigiu-se até o castelo. O dia amanhecia e o deus, com um chute, derrubou a porta. Foi encontrar o perverso Geirrod sentado à mesa como de hábito. "No coxo outra vez, besta insaciável!" brandou Thor ao gigante, julgando que ele fazia já o seu café da manhã. "Outra vez?" disse o gigante, percebendo a luz do dia, que penetrava ainda de forma discreta pela porta. "Oh, não, está enganado, estou ainda jantando." Thor, então, que trazia em cada uma das mãos as cabeças balofas das filhas do gigante, arremessou-as à mesa com um grito feroz. "Junte isso ao repasto!" As duas cabeças rechonchudas rolaram pela mesa até irem colocar suas bocas numa montanha de purê de batata, onde permaneceram quietas, parecendo bastante satisfeitas. Geirrod, percebendo a má disposição de ânimo do seu hóspede, ergueu-se e correu até a lareira, rebolando o seu gigantesco traseiro. Ali tomou um longo par de tenazes
e com elas recolheu do fogo uma grande barra de ferro incandescente. "Segure esta, bobão", disse ele, arremessando o terrível projeto. Thor desviou-se agilmente e o lingote foi derrubar uma das paredes às suas costas. Porém, como se estivesse com suas luvas de ferro, ele pegou o lingote com as próprias mãos e arremessou de volta para o gigante. Apavorado, Geirrod correu para se esconder atrás de uma larga coluna de pedra. Mas, como o gigante era fantasticamente gordo, foi como se uma melancia tivesse ido se esconder atrás de um palito. O projétil, no final de tudo, atravessou a coluna, o crânio do gigante e ainda atravessou a parede externa do castelo, indo perder-se pelo monte, com os pedaços dos miolos do gigante aderidos a ele. E foi assim, se as crônicas não exageram, que o poderoso Thor liquidou o temível gigante Geirrod e quase virou churrasquinho, ou pelo menos espetinho de carne. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não se esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E também me segue nas minhas redes sociais para vocês ficarem sabendo sobre os novos projetos que eu estou trabalhando. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.